Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem? Hoje é quarta-feira e hoje a professora vai começar a aula contando uma história que fala sobre o domador de monstros. Quem aí tem medo de monstro? Será que monstros existem ou eles só existem aqui, na nossa imaginação? Não precisa ter medo. Vamos embarcar comigo nessa história? Vamos lá? Era uma vez um menino chamado Sérgio, um menino como você e eu. Às vezes tinha medo e às vezes ele era corajoso. Uma noite, antes de dormir, ele ficou olhando as manchas que à sombra das árvores lá de fora iam formando na parede do quarto. Elas mexiam, mudavam de lugar, viravam figuras de monstros horríveis, horrendos, horrorosos. Ai, gente. Olha a cara dele, pessoal. Deixa eu deixar assim. Sérgio ficou com medo. Para espantar o medo, o jeito era conversar com o monstro. Você pensa que me mete medo, é? Só porque você é feioso? Se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio ainda para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Sérgio fechou os olhos bem apertados e chamou um monstro mais horrendo, horrível e horroroso. E avisou: aí vem um monstro de um olho só. Olha o monstro que o Sérgio chamou. Quando o Sérgio abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede e lá estava o novo, de um olho só. Olhando para ele, Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: aí vem um monstro de um olho só e duas bocas. Ai, que medo! E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava o novo monstro olhando, com um olho só e duas bocas. Aí Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio ainda para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: aí vem um monstro com um olho só, duas bocas e três chifres. Ai, tá ficando muito assustador, hein, gente? E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora. E lá estava o novo olhando para ele, com um olho só, duas bocas, três chifres. Daí a pouco Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: aí vem um monstro com um olho só, duas bocas, três chifres e sabe o que, gente? Quatro trombas. Como será que era? De repente, Sérgio abriu os olhos. O monstro velho tinha ido embora da parede e lá estava o novo, olhando para ele, com seu olho só, duas bocas, três chifres e quatro trombas. Daí a pouco Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio ainda para te assustar. Será que tinha um monstro mais feio que esse, gente? O monstro nem ligou. E o Sérgio avisou: aí vem um monstro com um olho só, duas bocas, três chifres, quatro trombas e cinco umbigos. Ai, como será que ele era? E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava o novo, olhando para ele, com seu olho só, suas duas bocas, seus três chifres,
suas 4 trombas, seus 5 umbigos. Daí a pouco Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. O monstro nem ligou, gente. E o Sérgio avisou: aí vem um monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos e 6 línguas. Quanta língua! E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava o novo olhando para ele, com seu olho só, suas 2 bocas, seus 3 chifres, suas 4 trombas, seus 5 umbigos e suas 6 línguas. Um monstro meio engraçado. Mas daí a pouco o Sérgio já disse: se ficar me olhando assim, como que é? Eu chamo um monstro mais feio ainda para te assustar. O monstro da parede nem ligava porque o Sérgio falava: aí vem um monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos e 6 línguas. E o que mais? 7 rabos. Vamos conhecer esse novo monstro? Uau! E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava o novo olhando para ele, horroroso, engraçado, com seu olho só, suas 2 bocas, seus 3 chifres, suas 4 trombas, seus 5 umbigos, suas 6 línguas e seus 7 rabos. Sérgio estava com muita vontade de rir. O monstro estava tão engraçado que ele nem sentia medo. Se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro muito mais feio para te assustar. O monstro, como sempre, nem ligava, gente. Aí vem o novo monstro, com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos e 8 córcovas. Córcovas? Será que era um camelo? Uau, olha as córcovas aqui! E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava o novo, olhando para ele, horroroso, engraçado, horrível e gozado, com seu olho só, suas 2 bocas, seus 3 chifres, suas 4 trombas, seus 5 umbigos, suas 6 línguas, seus 7 rabos, suas 8 córcovas. E Sérgio aumentava cada vez mais a vontade de rir. Se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio ainda para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou e o Sérgio avisou: lá vem um novo monstro e agora ele vai ter 9 pernas. Nossa, deve correr muito esse monstro, hein, gente? E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede e lá estava o novo olhando para ele, horroroso e engraçado, horrível e gozado, horrendo e divertido, com seu olho só, suas 2 bocas, seus 3 chifres, suas 4 trombas, seus 5 umbigos, suas 6 línguas, seus 7 rabos, suas 8 córcovas, 9 pernas. O Sérgio não aguentava mais de tanta vontade de rir. E mesmo assim ele disse: como que o Sérgio dizia? Se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio ainda para te assustar. Mas o monstro nem ligou. Aí vem um monstro novo, com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos, 8 córcovas, 9 pernas. E o que mais, hein? 10 cores, 11 caretas, 12 sorrisos,
13 risadinhas, 14 gargalhadas e 15 cambalhotas. Olha só! E Sérgio ria tanto que nem conseguia falar direito. Aí o monstro da parede se assustou com todas essas palhaçadas e foi embora. Sérgio riu muito e acabou dormindo e sonhando. Sonhos em que não entraram monstros horrorosos, horríveis e horrendos, mas entraram monstros engraçados, gozados e divertidos, com dezenas de risadas, centenas de gargalhadas e milhares de palhaçadas. Olha lá. O monstro achou que ia assustar o Sérgio, mas o Sérgio achou graça nisso tudo. Sabe quem escreveu essa história? Foi a nossa conhecida Ana Maria Machado, que vocês já ouviram muitas histórias dela. E ela é muito legal, porque ela escreve histórias muito boas para as crianças. Bom, esse vídeo a professora fez somente para contar a história e vocês começarem a aula bem animados. Não esqueçam que a Pro tá com muita saudade de vocês e que é para ficar em casa. Se precisar sair, tem que sair de máscara, tá bom? E também não ficar muito perto das pessoas. Vamos fazer tudo certinho para logo essa pandemia passar e a gente poder voltar para a escola, se abraçar e aprender juntinho. Beijos e assistam o próximo vídeo, que é a explicação das aulas, tudo bem?